Alô você! Vamos começar a trabalhar agora artigo 18, dolo e culpa. Beleza. O que a gente vai trabalhar basicamente quando a gente começar a falar o 18, dolo e culpa? A gente vai trabalhar um dos elementos do fato típico, tá? A gente vai começar a trabalhar a conduta, que é um elemento importante pra caramba do fato típico. Bem, no Código Penal, existem duas teorias que regem o dolo. Existe a teoria do dolo natural e existe a teoria do dolo normativo. Eu coloquei um esqueminha para vocês no material didático, mas na prática, o que você tem que gravar para fins de prova, tá? Você tem que gravar o seguinte, que é o que a gente vai bater aqui. O nosso Código Penal adota o dolo como sendo o dolo natural, tá? O dolo normativo, ele tem um esqueminha, mas a gente não precisa se aprofundar nele não, tá? O crime é dividido por fato típico, antijurídico e culpável. A gente trata ele como uma corrente analítica, finalítica, tripartida. Depois a gente vai fazer a construção da árvore do crime. Mas na prática, por o Código Penal adotar a corrente finalística, o dolo ele foi deslocado para dentro da conduta, é o que a gente está trabalhando, o dolo como o primeiro elemento da conduta, o dolo é a culpa, e o dolo é considerado pelo Código Penal como sendo natural. Tem a corrente que considerava o dolo normativo, mas ela já caiu há muito tempo. O dolo normativo ele fazia parte da culpabilidade. Hoje, então, o que você tem que colocar e fazer anotação aí no seu caderno? Você coloca assim, o dolo, ele existe duas teorias, dolo natural e dolo normativo. Corta o normativo e diz que o dolo que a gente utiliza hoje no Código Penal e o que vai cair na tua prova é que a teoria do dolo é que o dolo é natural. E aí, quando a gente pega o artigo 18, dolo e culpa, o dolo ele tem subdivisões ou classificações de acordo com como você queira pensar na hora de colocar na prova. O que você tem que tomar cuidado é teoria de dolo, dolo é natural. O dolo, qual é o conceito de dolo? Ele se divide de duas partes, que é o dolo direto e o dolo indireto, que é o que a gente vai trabalhar aqui, tá? Ó, dolo direto e eu tenho também o dolo indireto. Mas olha que legal, quando eu estiver trabalhando o dolo direto e o dolo indireto. Eu pego o dolo direto e eu vou dividir ele também em explicação de duas formas para você. Dolo direto de primeiro grau, que é o dolo normal, e dolo direto de segundo grau. E aí a gente vai colocando algumas nuances, alguns detalhezinhos para você não esquecer. O dolo direto de segundo grau, você vai colocar que são condições necessárias do crime. Você vai ver que na hora que eu der a explicação, vai ficar a coisa mais fácil que existe depois desse esqueminha aqui. Então vamos lá. Dolo indireto recebe também o sinônimo de dolo eventual. Então o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem o dolo direto, que aí quando você pega o texto da lei, ele diz que o agente quis o resultado, tá? Ó, o agente quis o resultado. Quando a gente pega o dolo direto e o dolo eventual, a gente diz que o agente assumiu a responsabilidade do resultado. A responsabilidade do resultado. Aí vem uma coisa muito legal, que é a gente contar isso aqui em exemplo. Tá, vamos dar um exemplo do dolo direto. Quando que você quer? Quando você tem pessoa certa e determinada, ou alvo certo e determinado, ou bem certo e determinado, ou crime certo e determinado na parte especial do Código Penal ou na legislação penal especial. Aí fica fácil quando a gente pega e coloca em esqueminhas, né, cara? Imagine o seguinte, ó, no dolo direto. Agora eu estou trabalhando o direto, tá? Evandro, mas quando é direto de primeiro e quando é direto de segundo? Pelo amor de Deus, quando eu estiver falando só dolo direto puro, que eu não falar nada, é sempre de primeiro grau, tá? Que é o dolo comum. O dolo direto é só você imaginar que o A está com uma arma e dentro da cabeça dele tem um elemento subjetivo que é o animus necandi, é a vontade de matar, é o elemento volitivo da conduta do cara, é a consciência, é o que ele quer fazer. Ele vai e faz vários disparos na direção de B. Pergunta, qual é a intenção de A e o que ele quer? A causa-efeito, a causa, que aí é a relação de causalidade do 13, que ele quer causar com o tiro dele, é o efeito ou o resultado morte em B. Ah, legal. Então, o A quer matar o B diretamente? Quer. Então, ele está com dolo. Ele quis, dentro da conduta dele, dentro do elemento subjetivo dele, é o quis. Beleza. Então, eu tenho aí o dolo direto.
Evandro, como eu tenho o dolo direto de segundo grau? Segura aí um pouquinho. Primeiro eu vou explicar o dolo direto, que é o quis da conduta. Depois eu vou explicar o dolo eventual, aí a gente vem para o dolo de segundo grau, que isso é técnica para que você entenda, para a gente construir o pensamento na tua cabeça. Dolo indireto. Dolo indireto, a gente vai usar aqui uma ênclise, por exemplo. Você tem aqui o foda-se, o dane-se da questão. Lembra que, pelo amor de Deus, não pode começar a frase com pronome oblíquo átono, né? Não vai falar se foda ou se dane. Pelo menos aí uma próclise obrigatória por atração do pronome relativo. Mete um que, né? Que se foda, que se dane. Eu não entendi nada, porque está estudando penal, não está estudando português, vai estudar português. Mas, ó, o dolo eventual, o assumir o risco da responsabilidade do resultado, na verdade, é o foda-se da questão, é o dane-se da questão. Imagina o seguinte, imagina que eu passei no concurso da Polícia Federal, da rodoviária, passei para delegado de polícia, aí fui lá e comprei uma pistola calibre 40, se comprar aquela 24/7 da Taurus você vai morrer, porque ela dispara sozinho, aí você comprou uma Glock, né? Você não é burro? Aí você comprou uma Glock bonita, botou na cintura, e aí a primeira merda universal que todo mundo que passa por concurso de polícia quer fazer, quer chamar um colega que não sabe atirar para ver ele atirar, né? Se você der a sua arma na mão do cara, você responde pelo crime da 10.826, que você vai responder junto com o cara, que você tá de qualquer forma contribuindo para o cara fazer um porte ilegal de arma de fogo, porque o cara não pode segurar a tua arma, porque você é policial, é só você que tem um porte dela, mas aí você vai dar um tiro com a tua arma, lá num espaço vazio. Evandro, quer dizer que eu posso ir numa fazenda, eu que tenho um porte de arma, que sou policial, eu posso dar tiro numa fazenda? Lógico que pode. Lugar desabitado, você não pode dar tiro em local habitado, adjacência à zona direção dele. Senão você vai responder pelo artigo 15 da 10.826, que é disparo de arma de fogo. Aí você não pode. Mas dar tiro em lugar desabitado você pode. Aí você vai lá, bota o carregador na tua arma e pau, pau, com o seu amigo do lado, você começa a dar tiro no alvo. Aí o seu amigo fala assim, caramba, cara, para de dar tiro, que atrás do alvo tem uma tribo indígena lá. E tá transfixando, você vai acabar acertando alguém. Aí você fala assim, quer saber? Eu não quero matar ninguém. Ou seja, no dolo indireto, não existe o quis da conduta. Ele não quer fazer, mas ele está dando tiro no alvo e dentro da consciência dele, ele sabe que aquilo pode transfixar e pegar alguém. Se pegar, pegou. Ou seja, ele assume a responsabilidade do resultado de acontecer, apesar de não querer, ele não se importa. Tem que tomar cuidado que não tem nada a ver com culpa isso, tá? Aqui, na verdade, Ele sabe a potencialidade de poder acontecer é muito grande e ele diz, dane-se, foda-se da conduta, tá? Um outro exemplo, não é dessa forma aqui que o Código Penal vai te punir. Não é, mas a gente vai ver lá no aberractio ictus como é que funciona, mas a explanação para esse primeiro momento, para você entender, é perfeito o dolo eventual. Imagine o seguinte, ó, imagina que isso aqui, essa é uma teoria básica do Código Penal, tá? Na hora da aplicação da pena, não é assim que o Código Penal utiliza, mas vai ficar bem fácil de você entender a diferença. Imagina que o João quer matar o A diretamente, numa praça bem movimentada. Se ele quer matar o A numa praça movimentada, o que ele faz? Ele faz um disparo de arma de fogo, vários disparos de arma de fogo na direção do A. Então, eu tenho aqui um dolo direto contra o A. Só que os disparos vazam para tudo quanto é lado aqui, porque ele está dando muito tiro. Então, todas essas pessoas aqui que podem vir a ser acertadas, na verdade, o agente está falando assim, foda-se. Na teoria do Código Penal, dolo indireto contra elas, ele não quer, mas ele sabe que pode acontecer e assume o risco da responsabilidade do resultado, e dolo direto contra essa daqui. Na verdade, na hora da aplicação da pena, não vai ter vários crimes não, tá? Imagina que esse cara aqui dá 10 tiros, pega um nele, um nele e um nele. Vai ter 3 homicídios, Evandro, na soma das penas? Não. Aqui vai ser considerado aberracto ictus, mas aí a gente vai ver em outro momento esse nome aberracto ictus. Você vai ver que o agente vai ser punido por aquilo que ele queria fazer. Então, o Código Penal vai pegar um dos crimes e aí a gente vai aplicar lá na frente, no artigo 69, 70, 71, que é o concurso de crimes. Aí a gente vai ter que entender se isso aqui é um concurso formal de crime, se é um concurso material de crime, aí se é um concurso formal com desígnios autônomos, mas aí isso aí é outro tópico de assunto. Eu só mencionei esses assuntos porque pode ser que você está estudando um pouco mais, já está avançado e fala, pô, mas isso aqui na hora da aplicação da pena não é assim. Tudo bem, mas na hora do entendimento do dolo tá? Então eu tenho dolo direto contra
esse cidadão e eu tenho dolo indireto contra esse e contra esse nessa teoria primária. Então a gente acabou de falar o dolo direto, o dolo indireto e a diferença deles, tá? O que a gente vai trabalhar agora? Agora a gente vai trabalhar a ideia do dolo direto de segundo grau, que são as condições necessárias, como ela acontece, por que ela acontece. Vamos lá dar um exemplo aqui de dolo de segundo grau, né? Ó, dolo de segundo grau. Você tem que lembrar que são as condições necessárias. E aí eu vou fazer anotações, annotations no seu material, no seu caderno aí, para você anotar, que é importantíssimo, tá? Para você pegar. Então, vamos lá. Imagina o seguinte, ó. Andei fazendo um curso aqui de... Os meninos, quando eu dou aula, eles gostam pra caramba do meu curso de desenho, tá? Então, eu tenho aqui um avião com turbina. Se você não sabe, isso é um avião. Isso aqui foi... Tipo, eu devia ganhar algum prêmio, né? Mas vamos lá. Isso é um avião, deixa eu botar a rodinha do avião aqui. Opa, beleza. Trem de pouso. Muito legal. E aí eu tenho o piloto do avião aqui, ó. Com bonezinho e tudo. O que o piloto do avião fez? O piloto do avião traiu a mulher dele estava grávida, ó. Mulher grávida fica brava pra caramba, porque ela fica com dor nas costas, ó. Fica a barriga lá com dor nas costas, né? Botar um cabelinho aqui pra você entender. Isso daqui é a história. O piloto do avião traiu a mulher e falou com ele, ó, eu tô indo aqui no American Airlines e nunca mais eu volto, eu vou pra França, que eu arrumei um outro francês lá na França e agora ele tá namorando. Beleza, tá muito comum hoje, tudo legal, todo mundo aceita, não tem erro. E aí ele vai embora. No dia da despedida, o que ela faz? Ela, com intenção clara de matar o marido dela, que eu vou chamar de A, que é o piloto de avião, ela vai e planta uma bomba debaixo do avião, mas com a única intenção de matar o cara. Sedenta de raiva, de mulher traída é brava, cara, fica brava pra caramba, sedenta de raiva, de paixão, sei lá o que ela tem, ela quer matar o cara. E ela bota uma bomba ali dentro. Contra ele, ela tem dolo direto de primeiro grau, porque ela tem pessoa certa. Vou colocar aqui só para você ter isso na sua cabeça, que aí você não vai errar. Ela tem pessoa certa e determinada, contra o A. Só que o que acontece? Naquele voo, ó, existiam mais 199 pessoas. Então, ao total, eu tenho 200 pessoas contando com a pessoa que ela queria matar. A pergunta é, quando alguém planta uma bomba debaixo do avião, não é condição necessária ela matar a pessoa que ela quer, e também condição necessária e suficiente ela matar essas 199 aqui? Não é condição necessária? Lógico que é, pô. Necessária. Quem ficou vendo aí aquela... Tá lá no Netflix há bastante tempo já. O seriado lá que conta a história do Pablo Escobar. O que o Pablo Escobar fez? Ele plantou uma bomba no avião para tentar matar um congressista lá colombiano e acabou matando todo mundo no voo, pô. Na prática é o mesmo exemplo, dolo de primeiro grau contra essas pessoas e dolo de segundo grau contra essas pessoas. Dolo de segundo grau. Qual é a diferença básica que tem nisso aqui? A diferença vem do efeito. Por que a diferença vem no efeito? Porque na prática ela vai responder por 200 homicídios. Mas isso aqui, lá na frente, que é o artigo 69, o artigo 70 e o artigo 71, faz a maior diferença quando a gente estiver estudando o artigo 70, que é o concurso de crimes. E cai para você o concurso de crimes. Ou seja, a gente vem falar aqui do concurso formal de crime. Que aí o concurso formal, ele tem o concurso formal próprio e o concurso formal impróprio de crime, tá? Eu deixei no seu material aí o texto de lei do concurso formal próprio e do concurso formal impróprio, só para você ter uma base, mas a gente vai ter o tópico específico que a gente vai estudar concurso de crimes, tá? Sem problema nenhum. O concurso formal próprio diria o seguinte: com uma só ação o cara causou vários crimes, então teria uma das penas só aumentada até um limite o restante das penas. É o exemplo, se a mulher desse 10 tiros no cara, no meio de uma praça, acertasse ele mais 10 pessoas. Teria um crime de homicídio só, e esse crime de homicídio seria aumentado até metade. Ou seja, o cara tomaria 30 mais... mas ele matou mais 15 pessoas. Não interessa. Ia pegar só um e aumentar até metade. Ou seja, ele ia tomar 45 anos. Só que aqui não funciona assim. Quando eu tenho o dolo direto de segundo grau, o Código Penal manda aplicar o concurso formal de crime impróprio, ou também chamado com desígnios autônomos. O que é isso? Desígnios autônomos. Fácil. Vai usar a regra do artigo 69.
Regra do 69. Deixa anotadinho aí, porque quando chegar no momento certo, você vai arrebentar a boca do balão. Quando eu falo a regra do 69, você vai lembrar o seguinte. Nesse exemplo aqui, onde eu tenho dolo de primeiro e dolo de segundo, sempre na tua prova, você vai dizer que vai somar as penas, o dolo de segundo grau. Somar as penas. Nesse primeiro ponto, só lembra disso. Quando a gente tiver mais avançado, aí vai ficar bonito, né? Imagina a seguinte situação hipotética. A quer matar seu marido, que é o B, que é piloto de avião, planta uma bomba, acaba matando 199 pessoas. Nessa situação, podemos afirmar que ocorreu contra o A, dolo de primeiro, contra as outras pessoas, dolo de segundo grau. Devemos somar as penas na regra do concurso formal impróprio com desígnios autônomos. Ih, caralho, tu acertou uma questão que todo mundo errou. Puta que pariu, foi maneira essa, né, cara? A gente arrebentou, beleza? Grava só isso aí que vai dar certo. Então vamos vir aqui, ó, o que a gente trabalhou, o dolo de primeiro e o dolo de segundo. Ainda tem duas classificações de dolo, uma é o dolo alternativo, eu deixei só o conceito no material para você, tá? Do dolo alternativo, não tem muito mistério, porque eu não quero embolar, eu quero que você grave de primeiro e de segundo. O alternativo eu deixei de conceito, que quando cai, cai conceito. E tem o dolo geral, o erro sucessivo, o aberractio causae, que a gente não vai trabalhar agora, é trabalhado quando estiver falando sobre o erro do tipo, o artigo 20. Aí trabalha no erro do tipo acidental, que aí a gente trabalha o aberractio ictus, aberractio in persona e o aberractio causae, que aí é o dolo geral, o erro sucessivo, que aí se trabalha lá dentro, tá? Só para você ter essa noção. Aí essa daqui é a base que você vai levar para a tua prova, que é a coisa importante mesmo de fé e fato. Vamos pegar aqui a culpa. A culpa tem duas formas, tá? Eu tenho a culpa, ela se subdivide em culpa inconsciente ou culpa consciente. A culpa inconsciente é chamada culpa comum, tá? A culpa consciente é essa daqui, a gente vai trabalhar ela como somente no conceito, né? Que é o que cai bastante, mas para que você entenda, eu vou, logicamente, dar um exemplo para você do conceito quando a gente estiver trabalhando, para a gente conseguir fazer a diferença básica aqui, tá? O que as bancas às vezes confundem, que na verdade depois da explicação é impossível confundir, é a culpa consciente com o dolo eventual, que a gente vai ver que na verdade não tem mistério algum quando a gente for falar isso, que você entender na prática. Mas vamos lá. O que diz a culpa inconsciente, tá? Que é a culpa de verdade do Código Penal. A culpa inconsciente, ela tem alguns requisitos, tá? Requisitos da culpa. Bem, vamos ver os requisitos da culpa que a gente tem que trabalhar aqui no material. Então, requisitos. O que são os requisitos na prática, tá? A gente vai trabalhar as nuances, que são os dados elementares dentro da culpa. Aí, esses requisitos aqui, logicamente, vão funcionar tanto para a culpa consciente, para a culpa inconsciente, quanto para a culpa consciente. Lembrando que a culpa consciente, quando eu começar a explicar para vocês, o que vai mudar é conceito na prática, tá? Então, geralmente, quando falar culpa pura no Código Penal, você sempre vem para cá, ó, culpa comum ou inconsciente. Vamos para os requisitos dela? Vamos para cá. Ó. Quais são os requisitos da culpa? Primeira coisa é conduta voluntária, quebra da violação do dever jurídico de cuidado. Aqui tem que haver uma quebra, tá? Resultado naturalístico involuntário, cuidado com a voluntariedade, quando ele vem o resultado causado é involuntário, mas a conduta em si ela é voluntária. Então, cuidado com o que é conduta, com o que é resultado. Tem que haver obrigatoriamente o nexo causal, a tipicidade, ou seja, tem que estar previsto no Código Penal para ser a conduta criminosa como culpa, tem que estar prevista. Você vai ver que todo crime no Código Penal, em regra, é doloso, tá? Por exemplo, você pegou lá o artigo 121, ó, deixa eu puxar para trás aqui. Artigo 121 do Código Penal. Está escrito assim, matar alguém. Esse crime é o quê? Doloso. Não falou nada, é dolo. Artigo 155 do Código Penal. Subtrair coisa móvel alheia. Não falou nada? É dolo. Furto doloso, lógico. Agora, e para ser culposo? Tem que ter tipicidade. Você pode ver que eu tenho parágrafo, o caput, que é matar alguém. Eu tenho parágrafo 1º, que é o furto privilegiado. Eu tenho o parágrafo 2º, que é o furto qualificado. Aí vem lá o parágrafo 3º e diz se o homicídio é culposo. Ou seja, veio escrito dentro de um parágrafo, ou inciso, ou abaixo do caput que o crime é culposo? Veio. Então, existe a previsão legal, existe a tipicidade. Tem que haver a previsibilidade objetiva e tem que haver a ausência
de previsão. Ou seja, o que é a previsibilidade objetiva? Depois eu vou passando aqui. Na prática, o crime culposo, você não pode fugir 3 coisas universais, tá? Que é o poder de cuidado a todos os impostos, que é a violação de dever de obrigatório de cuidado, quando você quebra ela. Você também não pode ter a previsibilidade, ou seja, não pode ter a imprevisibilidade objetiva da conduta do agente. Na verdade, o que a gente vai fazer? Vamos dar um exemplo aqui, quando não existe esse requisito aqui. Lembrando que esses aqui são os requisitos obrigatórios da culpa, tá? A fuga desse requisito, o que acontece com ele? Imagine o seguinte, você está dirigindo seu carro, tá? E você tem todo o dever de cuidado e proteção que a todos impostas. Você está com cinto de segurança, 70 km a rodovia, você está a 60 km, o sol está brilhando aqui, você tem uma visibilidade à frente de 5 km, o dia está perfeito e você está com todos os cuidados necessários que você tem que ter, beleza? E de repente você está dirigindo, o cara que está arrumando lá os cabos elétricos debaixo da terra bota a cabeça aqui e você só ouve aquele barulho. Quando você sai, você arrancou a cabeça do cara. A pergunta é, teve nexo causal? Teve. Teve causa que gerou diretamente um efeito que foi a morte e foi você dirigindo. Beleza. Teve uma conduta voluntária? Teve a conduta voluntária porque você estava voluntariamente fazendo aquilo lá. Tá. Teve violação de quebra do dever objetivo de cuidado? Na verdade, faltou esse aqui já, ó. Teve resultado naturalístico involuntário? Nesse caso aqui, teve resultado naturalístico involuntário. Você não queria, mas aconteceu. Beleza. Teve nexo causal? Teve. Tem tipicidade? Tem homicídio culposo no trânsito. Mas existe a previsibilidade objetiva nesse caso? Não. Por que não existe? Quem, em sã consciência, no estado normal, poderia prever que o cara ia sair do meio da terra ali e ia explodir a cabeça dele? Não tem. Então, se faltar algum desses requisitos aqui, você quebra a estrutura da culpa. Esse exemplo que eu dei aqui, faltou. Na verdade, o que não teve aqui para constar como culpa? Não teve a violação do dever objetivo de cuidado, porque ele estava com o dever objetivo de cuidado, e não existia a previsibilidade objetiva. Agora, você quer um outro exemplo parecido com esse, que vai existir todos os elementos da culpa? Olha aqui, ó. Todos os requisitos, né? Os elementos eu vou dar daqui a pouco. Imagine o seguinte. Imagina, agora está muito famoso, né? Todo mundo quer andar de carro, todo mundo quer andar de carro. E quer ou falar no celular ou mandar mensagem. Tá maluco? Como é que você vai mandar mensagem no celular, rapaz, dirigindo teu carro? Se você começar a mandar mensagem dirigindo, você perde a atenção no que você está fazendo. Mas vamos dar um exemplo do cara que está dirigindo a 50 km por hora e falando ao celular. Primeira coisa, ele está tendo uma conduta voluntária? Tá dirigindo. Segunda coisa, ele está quebrando ou violando a violação do dever jurídico de cuidado? Tá, porque ele não está tendo cuidado aqui, ó. Resultado naturalístico voluntário. Imagina que ele está dirigindo, ele não percebe que vem uma bola girando e a gente sabe que atrás de uma bola vem sempre quem? Vem sempre uma criança. Ele vem e não repara, porque está falando no celular, dá uma burdoada na criança que veio a matar a criança. Pergunta, houve nexo causal? Lógico que houve, causa, efeito. Tipicidade existe? Existe, artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Por que não entra no Código Penal? Porque ele estava dirigindo um veículo automotor. Previsibilidade objetiva? Lógico que existia. Todo mundo em sã consciência sabe que se você estiver falando no celular ou mandando mensagem dirigindo, pode vir a acontecer alguma coisa. E ausência de previsão. Lógico que existia ausência de previsão. Se esse cara, por exemplo, se ele pudesse prever que a criança ia sair dali e ia vir correndo, na prática, ele responderia por dolo eventual. Ou seja, dane-se. É a mesma coisa que você pegar o seu carro e dirigir correndo no meio dirigir em alta velocidade no meio de uma passeata. Pô, você está com dolo eventual de matar todo mundo. Pô, ali já não é ausência de previsão, tranquilo? Então, eu tenho todos os 7 requisitos aqui, especificamente, ou 7 requisitos baseados mesmo, pesados no que cai na tua prova. Agora, o que eu tenho que lembrar disso aqui, Evandro, que é mais corriqueiro? Primeiro, é a conduta voluntária. Segundo, a violação de quebra do dever jurídico a todos impostas. Tá? Você tem que gravar o nexo causal, que é importante, a tipicidade e a previsibilidade objetiva. Todos os requisitos aqui vêm na doutrina, mas esse que eu apontei para você que são os mais importantes. Tá? Então vamos voltar para a culpa aqui. Então,
O que é mais importante também você saber da culpa? Não esqueça que tem que existir previsão legal. Evandro, por que tem que existir previsão legal? Porque todo crime é culposo, salvo se tiver previsto em lei. Essa daqui é previsão mesmo, ó. Previsão legal dentro do Código Penal. Beleza. Agora, fora esses requisitos todos que tem no Código Penal, fora todos os requisitos que tem no Código Penal, o que é importante também? O importante de todos os requisitos é você pegar e saber que a culpa em si, ela pode acontecer por imperícia, ela pode acontecer por imprudência e ela pode acontecer por negligência. Ela pode acontecer por negligência. Essa aqui é a regra da culpa, tá? Negligência. Evandro, como é que eu vou gravar isso tudo, né, cara? Primeiro eu gravo os requisitos e depois eu venho para as formas de culpa. É assim que você grava. A imperícia, a primeira coisa que você tem que lembrar nos exemplos que eu vou dar é que o cara tem que ser perito. Pô, se o cara não for perito, ele não existe a culpa por imperícia. Na quebra do dever de cuidar de todos os impostos por imperícia. Vou dar um exemplo. O médico, ele tem residência médica em cirurgia plástica. Aí ele vai fazer uma plástica na mulher, a mulher fica caolha, fica com o peito para cima e o peito para baixo. Pô, que merda é essa? O cara deveria saber fazer e fez errado. Responde por imperícia nessa modalidade. Pô, Evandro, eu tô limpando a minha arma de fogo dentro de casa, eu sou do COT, da Coordenadoria de Operações Táticas da Polícia Federal e, putz, na hora de limpar eu bobeei, a munição estava dentro do cano, eu não vi, a arma disparou, furou o drywall do meu apartamento, atingiu a minha prima que estava dormindo no outro quarto. Puta que pariu, você não queria, mas acabou acontecendo, mas havia a previsibilidade objetiva de que aquilo ali poderia vir a acontecer. Foi um resultado jurídico, na verdade, involuntário, mas teve conduta, nexo causal, teve resultado, tem tipicidade, porque existe o homicídio culposo no Código Penal, artigo 121, parágrafo 3º, e você vai responder, tá? E você era considerado perito, porque você manipulava aquela arma como um perito. Imprudência, esse aqui é chamado apressado. Cara, esse aqui tem um exemplo que eu dou que é muito bacana. Pena que eu estou sem a caneta verde aqui, mas você vai lembrar o seguinte, ó. O sinaleiro aqui no Paraná, que eu estou gravando nos estúdios do Paraná, o sinaleiro aqui ele é assim, vermelho, 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 depois ele abre o verde para você passar. Mas a maioria dos sinaleiros no Brasil é assim, amarelo, mas pô, o Evandro tá falando amarelo, mas tá escrevendo azul, pô, larga de ser burro, pô, isso aqui é só visualização, né? Amarelo, verde, vermelho, não é assim a maioria dos sinaleiros? É assim, ó. Ou seja, amarelo, para aí, calma, segura, que vai fechar. Verde pode passar e vermelho para. Mas ninguém pensa assim. Quando o cara tá vindo dirigindo um amarelo, na cabeça dele vem assim, puta que pariu, acelera essa merda que dá para passar. É sempre assim. Ou seja, se você acelerar teu carro e ultrapassar o sinal amarelo e vir atropelar e matar alguém, vai responder pelo Código de Trânsito Brasileiro. Tem uma mudança aqui que é muito significativa. Eu vou falar na parte especial, mas a gente já toca aqui. Antigamente, até pouco tempo, se você passasse em alta velocidade pelo sinal amarelo ou tivesse em alta velocidade e matasse alguém, você ia para o dolo eventual. Agora tem aumento de pena no 302, mudou. Veio a nova legislação e lá no 302 tem a base do aumento de pena. Mesma coisa se estiver embriagado, tá? Não é mais dolo eventual. Beleza? E negligência ou relaxado. Evandro, me dá um exemplo de relaxado. O cara que fica andando com o carro dele e o carro dele está sem condição de rodar, pneu careca, sem revisão. Aí, de repente, ele bobeia e o carro roda na rodovia por falta de manutenção, atropela e mata alguém. Vai responder por homicídio na modalidade negligência. Na prática, você já sabe que o crime culposo ele pode vir por imperícia, imprudência ou negligência. O cara vai estar em um desses exemplos que eu vou te dar. Ele tem aqui todos os requisitos, que é a conduta voluntária, violação do dever jurídico ou objetivo de cuidado, resultado naturalístico involuntário, nexo causal, tipicidade, previsibilidade objetiva e ausência de previsão. Tem que ter esses requisitos e dei os mais importantes para você, tá? Tem que tomar cuidado porque todo crime ele é doloso, salvo se ele estiver previsto em lei como culposo. Legal, até aqui a gente bateu sem muito problema. Agora, culpa consciente. Culpa consciente é o seguinte. Repara que eu coloquei no seu material o conceito de culpa consciente. O que é a culpa consciente? É quando a gente acredita sinceramente que com a conduta dele ele pode evitar o resultado.
Na prática, parece que pega todos os requisitos da culpa inconsciente. A única diferença é que o cara acredita sinceramente que ele pode evitar o resultado com a conduta dele. Ele não acredita, ele sabe que pode vir a acontecer o crime, mas simplesmente ele não acredita. Tá? Aqui eu vou dar o exemplo do atirador profissional de facas. O que o atirador profissional de facas faz? Esse exemplo eu sempre dou, cara. Esse é um exemplo básico. Tem um cara lá em Santa Catarina, naquele Beto Carreiro World, que ele está lá há muitos anos no Beto Carreiro World, né? E você imagina, o avô dele ensinou o pai a tirar faca, que ensinou ele aos 3 anos começando a tirar faca. Ele foi no Faustão, ele foi nesse programa da Globo, tudo, tá? Beleza. E o cara, ele é incrível, cara, porque ele atira um monte de faca, a mulher fica rodando lá, ele atira um monte de faca, depois ele vai dar uns tiros com a besta, depois ele vai e joga umas espadas, uns machados, e putz, e ele consegue não acertar a mulher. É incrível, cara. Quando você olha a apresentação ao vivo, você fica encantado com a perícia do cara. Ou seja, você acha que um cara que está fazendo isso há 40 anos e nunca houve um acidente, você acha em sã consciência que ele pode vir a causar um crime ali? Lógico. Dentro da cabeça de qualquer um, está na cara que ele pode vir a causar um crime. Se você é uma pessoa comum e começa a tirar faca, eu, por exemplo, a minha vontade é botar minha sogra lá e começar a tirar faca nela. E falar que eu faço um curso de atirador de faca, o curso é o seguinte, 500 facas. Se eu jogar 250 e conseguir não acertar na boneca, em volta ali, eu passei. 50%, parece OAB. Beleza? Legal. E aí eu coloco a minha sogra lá e começo a tirar a faca nela e de repente a faca pega na testa. Vou responder pro dólar eventual, porra. Porque eu não tenho perícia, eu não acredito sinceramente que eu possa evitar o resultado. Mas esse exemplo aqui, o cara tem a previsibilidade, aquela porcaria ali parece que ele está falando um dane-se, porque ele está jogando um monte de faca na direção da mulher, mas na verdade não é. Na verdade ele acredita sinceramente que com a perícia dele ele pode evitar o resultado danoso. Tem que gravar esses trechos, tá? Que o cara acredita sinceramente. É sempre assim que vem caindo nas provas. A gente deixou aí no seu materialzinho um texto, um resumo do conceito para que você não tenha problema, tá? Então, diferença de culpa inconsciente para culpa consciente. Na prática, a culpa consciente não muda nada, continua sendo culpa, tá? O que a gente tem que tomar cuidado que a gente vai fechar aqui agora? Não confundir dolo e culpa, não confundir essa culpa aqui, que eu estou dividindo ela em A, que é consciente, e B, mas que na verdade o que muda é só o conceito, vale todos os requisitos e vale também todas as modalidades, tá? Ali para aqui embaixo, na culpa consciente, o que vai mudar é o conceito. Não vamos confundir, para finalizar você vai deixar anotado, com a chamada culpa imprópria. Porque a culpa imprópria, na verdade, ela não é culpa. A culpa imprópria, você vai deixar anotadinho que ela é o artigo 20 do Código Penal. Ela é classificada como erro do tipo. Mas a gente vê na hora certa, porque vai ser erro do tipo essencial, inexcusável, que tira o dolo, mas permite a punição por culpa se prevista em lei. Tranquilo até aí? Fechamos aí dolo e culpa, bem tranquilo, bem gostoso. Deixei algumas coisas no seu material a mais. Não é tão pesado, tá? É boa. Só que agora o que a gente vai fazer no finalzinho? A gente vai fazer aquelas questõezinhas de validade para que a gente não se perca na hora da prova. Então acompanha aí, ó. É correto afirmar que o crime doloso ocorre quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Tá certo? Usou aqui o conceito de dolo direto e dolo indireto. Tudo continua sendo dolo, beleza? Vamos para a segunda. Supondo que um naufrágio de embarcação de grande porte tenha havido tombamento das cabines e demais dependências. Antes da evacuação da embarcação e resgate dos passageiros e em razão desse fato, ou seja, o navio está tombado, os sobreviventes tenham sofrido diversas lesões corporais e centenas tenham morrido por pluritraumatismo e afogamento. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir de acordo com a legislação brasileira. Caso seja comprovado a imperícia, negligência ou imprudência da tripulação, esta poderá responder por julgamento pelo crime de homicídio em relação às mortes ocorridas pelo naufrágio, tá certinho. Por quê? Porque na prática, se eles forem imprudentes, imperito e negligente e geraram de qualquer forma o resultado, eles vão responder. Lembrando que esses tripulantes são agentes garantidores. Então também no artigo 13, parágrafo 2º, tem o poder dever de agir. Se não agiram, respondem pelo resultado danoso e o resultado foi a morte ou foi a lesão corporal culposa e existe previsão legal, vão responder por isso, tá? Vamos para a próxima.
Ocorre o homicídio culposo quando a gente realiza uma conduta involuntária, com violação do dever jurídico de cuidado a todos os impostos, produzindo por consequência o resultado de morte. O erro aí está que a conduta é voluntária e não involuntária. Anota aí o erro, tá? Então está errado. Lembra que nos requisitos ali eu botei conduta voluntária. O resultado é involuntário, mas a conduta é voluntária. Age com dolo eventual o agente que prevê possível resultado ilícito decorrente de sua conduta, mas acredita que, com suas habilidades, será capaz de evitá-lo. Alô, você! O que eu tenho aqui? Culpa consciente, que as bancas sempre vêm querendo confundir com dolo eventual, beleza? Então eu coloquei aqui, você coloca aí, ó, mas acredita que com suas habilidades, ou acredita sinceramente, circulou esses termos, você não vai errar mais na sua prova. Próximo. Admite-se a tentativa nos delitos de imprudência. Está erradíssimo. Por que não se admite a tentativa em crime de imprudência? Porque não existe tentativa em crime culposo. Crime de imprudência, se quiser anotar aí, é sinônimo de crime culposo. Então, ó, matamos algumas questões, demos alguns dados acessórios, direito penal, não tem mistério, Tia Evandro vem, mata no peito e vai dar certo. Você que está estudando, levanta a cabeça, você está estudando deitado, está errado, você está estudando na mesa da cozinha e está comendo ao mesmo tempo, está tudo errado. Você tem que tratar o seu estudo, tem que tratar o seu curso online como sendo o seu curso de verdade, o seu curso preparatório na tua casa. Então, estuda de fé e fato, vai dar certo, pode demorar 10, 15 anos para você aprender, mas graças a Deus com esse suporte aqui não vai demorar isso tudo. Vai demorar aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo da condição que você está estudando. Reveja a aula várias vezes, mas lembra de rodar o curso inteiro primeiro, para depois ficar assistindo. Não esqueça das matérias principais, que são português, informática, raciocínio. Não esqueça dos outros conjuntos de matérias que vêm no seu edital, porque isso aí é extremamente importante. Fica com Deus, forte abraço e alô você!